Boa tarde, tudo bem? Apresentando meu trabalho sobre aprendizado de máquina no mercado de ações. É um tema que eu gosto bastante, visto que nos últimos anos o mercado acionário, o mercado de valores imobiliários cresceu bastante no Brasil. E uma das respostas das grandes empresas, como por exemplo a americana Citadel, é justamente investir cada vez mais na tecnologia para conseguir trabalhar com algoritmos que permitam eles atender os clientes deles vendendo vários lotes de ações ao mesmo tempo, de conseguir programar, por exemplo, uma compra de ação no horário que, por exemplo, os traders às vezes não conseguiriam estar atentos ao mercado, várias coisas que essa automatização consegue gerar e beneficiar, principalmente com o aprendizado, reconhecimento de padrão, né? Basicamente, como é que ela funciona? Ela capta os sinais do mercado, capta os preços do mercado, e através de um algoritmo que a gente vai ver mais para frente, ela faz uma análise, emite uma ordem e a partir dos sistemas das empresas, né, das corretoras, eles conseguem negociar vários volumes de ações num tempo muito pequeno. E os principais benefícios é que, apesar do investimento muito alto, né, em sistema, em configuração, em desenvolvimento, eles não têm um custo alto com o pessoal, né? Ainda tem essa questão, essa vantagem de estar à frente das capacidades humanas nesse mercado. Basicamente, o papel dessa IA na negociação automatizada é aprender com o histórico, né? Então, por exemplo, ela vai ver as oscilações do mercado, como por exemplo a Bolsa Brasileira ou a Americana S&P, a Nasdaq, vai aprender com esse histórico, né? Ver quanto que ela sobe, quanto que ela desce, a questão do reconhecimento de padrões também, né? Então, por exemplo, se a taxa de juros aumenta, quais são os setores, né, que valorizam, quais setores que caem, né? Usa modelos preditivos, então, através de um banco de dados, por exemplo, das empresas, vou falar, por exemplo, do setor bancário, né? Quando todo o setor bancário tem um lucro de 10%, ela vai usar um modelo preditivo para calcular se o lucro for 10% a mais na média de todas as empresas do setor bancário, o dividendo tende a crescer, por exemplo, 2%, 3%, 4%. Dentro, né, com esse dado do dividendo, ela vai fazer uma precificação e falar, se o dividendo aumentar então 5%, o retorno nessa ação, né, tende a ser tanto. Então, de acordo com isso, o preço vai valorizar. Então, além dela prever quanto que a empresa vai estar ganhando de dividendo, ela ainda vai prever quanto que o valor de mercado dessa ação vai estar valorizando. E principalmente quais são os riscos e desafios, né, dessas negociações. A gente entende que às vezes o mercado não é racional. Então, vamos supor que o mercado entre numa pira de começar a vender, vender, vender. A gente não aconteça os famosos circuit breakers, né, que é quando o governo vai lá e governo não, desculpa, a gerência das bolsas de valores param, né, essa negociação. Se ela entender ali que tem um padrão de venda generalizado e com isso alguma razão do algoritmo identificar que ela tem que vender também, isso pode ser um erro, visto que se for um momento de pânico e os fundamentos dessa empresa serem de que a empresa é sólida, que ela vai passar por esse momento, e se é apenas um momento de pânico, pode ser que ela entre nessa pira e comece a vender também, né? Ou então, por exemplo, na complexidade de regulamentação. Então, vamos supor que ela quer muito investir numa empresa, por exemplo, aqui no Brasil. Só que se ela tem um sistema, tem acesso, mas não entende da legislação dessa questão regulamentária, pode ser que tenha um problema nesse caso, né? Então, aqui eu não vou saber falar exatamente a questão regulamentar, mas pode ter, por exemplo, limites de negociação, questão de no compete, questão de tentar, né, montar uma posição com uma empresa que pode soar como, por exemplo, uma tomada de controle. Vários fatores que podem, né, afetar, né, acabar caindo nessa malha regulamentar de algum país. Os principais algoritmos aqui é o market making, né, começando por ele,
que é basicamente um algoritmo que fornece a liquidez do mercado. Então, ele tenta comprar e vender todo o mercado para fornecer liquidez para compradores institucionais, compradores menores, né? A gente também tem o algoritmo de arbitragem. Então, vamos supor, por exemplo, que aqui no Brasil a ação do Itaú está R$ 10. E nos Estados Unidos, né, em dólar, ela vai estar valendo algo em torno de R$ 12, né? Esse algoritmo vai reconhecer, bom, algum país ou está precificando acima ou está precificando abaixo. E aí ela vai buscar entender basicamente qual que é o certo, qual que é o errado e vai prever se o do Brasil é que está desfavorecido, ou seja, ele está precificando um ativo menos do que ele vale, ela vai apostar então no Brasil. Então vai comprar essa ação do Brasil, podendo chegar nesse valor de R$ 12, né? Basicamente vai exercer esse direito dela de comprar 10 e vender a R$ 12. E o agradecimento. Ah, desculpa, não falei do outro. Do algoritmo de execução. Então, basicamente, vamos supor clientes institucionais que tem a Citadel ou a BlackRock, né, várias outras corretoras aí, gestoras, que precisam executar grandes ordens, mas de maneira discreta, né? Então, esse algoritmo ele vai pegar esse montante que tem que ser investido, tem que ser colocado no mercado. Ele basicamente vai fracionar de acordo com os períodos de maior movimentação, menor movimentação, os períodos em que ele percebe que outras whales, né, outras baleias do mercado também estão comprando, então ele vai tentar evitar, ou então vai tentar colocar as ações juntamente, né? E também a questão do algoritmo de predição de preço. Então ele tenta prever o mercado futuro de acordo com o passado, né? Isso é algo que, se realmente der certo, é um negócio que vai revolucionar o mercado, né? Já pode estar dando, mas é questão que o mercado acaba sendo imprevisível, né? Então nem sempre é possível fazer uma predição dessa, mas de certa maneira essas corretoras, essas gestoras devem estar colhendo resultado, né? Então basicamente são esses os principais algoritmos. Eu gostaria de fazer um agradecimento, né, pelo semestre, pela parceria durante as aulas, trabalho, compreendendo, as necessidades dos alunos, deixando essas aulas mais tranquilas e mesmo assim entregando todo o conteúdo necessário para a gente passar esse semestre. Valeu, Diegão, muito obrigado, boas férias e agradeço pelo semestre.